Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai tratar de um tema um tanto quanto interessante, que eu venho pensando já há alguns dias, e eu roteirizei alguma coisinha básica aqui para dar início a esse canal, que vai falar bastante de filosofia, um pouco sobre mim, quem sabe. E coloquei um fifinho aí para jogar uma partida bem disputada, apesar do lag e de umas cocinhas aí que eu tomei, acabou empatado no final, mas vai acompanhando aí que foi uma parada bem interessante. Enfim, o que eu tenho notado é que a gente vive em tempos de exaustão espiritual, tá ligado? O mundo parece saturado de discursos prontos, fórmulas repetidas, opiniões que se reproduzem tipo um eco, né? E as redes sociais amplificam o ruído, mas raramente produzem algo realmente novo, original. Muitos sentem que nada do que fazem muda alguma coisa e eu já me senti assim por muitas vezes. Isso vai gerando apatia e muito desânimo, né? E essa sensação não é inédita, não. O Nietzsche, ainda no século XVIII, já percebia que algo semelhante acontecia na sua época. Ele olhou para a Europa e viu uma civilização em colapso espiritual, por assim dizer. As grandes verdades que sustentaram a vida ocidental, Deus, a moral cristã, a ideia de um propósito cósmico, estavam sendo corroídos pelo avanço da ciência, pela crítica filosófica, pelo secularismo nascente. E é nesse contexto que Nietzsche proclama a famosa frase que Deus está morto. Muitos interpretam isso como uma comemoração ateísta, mas não necessariamente. Na realidade, não é. É uma constatação trágica, quase médica. O coração espiritual da cultura tinha parado de bater, mas o corpo social ainda não tinha consciência plena disso. O resultado era o que Nietzsche chama de niilismo, a percepção de que, se não existe um fundamento último, então nada tem sentido. O niilismo, para Nietzsche, não é apenas uma crise intelectual, mas a doença. Ele a descreve como a perda de capacidade de afirmar a vida. Uma sociedade niilista é aquela que se refugia no ressentimento, que nega a si mesma e que prefere destruir do que criar. Mas Nietzsche não se limita no diagnóstico. Ele aponta uma saída, o caminho criativo. Ele fala do surgimento de Übermensch, o além-homem ou super-homem, como ele cita também no Assim Falava Zaratustra. Não como um ser biológico superior, mas como alguém que teve a coragem de destruir os antigos ídolos e, em vez de ficar no vazio, construiu novos valores. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Essa frase de Nietzsche é a síntese da sua filosofia criativa. O caos é inevitável, mas a gente pode transformar ele em uma dança, em forma, em arte de viver. A contribuição criativa, portanto, é um remédio cultural. Ela devolve sentido ao que estava vazio, vitaliza uma sociedade cansada e cura a apatia, o desânimo que a gente citou lá no começo. Por isso que Nietzsche é bem radical ao dizer que o verdadeiro criador precisa atravessar 3 metamorfoses. O camelo, que carrega o peso dos valores herdados, o leão, que destrói esses valores, e finalmente a criança, que é capaz de criar algo novo. Algo até irônico, até porque eu utilizei essa sacada um pouco ali no thumbnail, para quem prestou atenção nela. E essa última frase, ela é a mais rara e a mais preciosa. É exatamente o que a nossa época precisa desesperadamente. Porque criar não é apenas um ato individual. Tem uma dimensão coletiva, histórica, política. E aqui que entra a contribuição de Hannah Arendt. Inclusive, não sei se falei o nome dela da forma correta, mas, continuando, Hannah, depois de escrever sobre os horrores do nazismo e do stalinismo, ela queria entender como sociedades inteiras podem se tornar cúmplices de atrocidades extremas, como foi no caso desses 2 grandes absurdos que eu citei. Para ela, um dos maiores perigos é a banalidade do mal, porque quando as pessoas simplesmente seguem ordens, repetem o que se espera delas sem pensar, essa é a verdadeira doença da sociedade, que, no caso, é a passividade, não questionar nada e somente aceitar as coisas como elas são. Não necessariamente questionar absolutamente tudo, mas, principalmente em casos de grandes absurdos, ter senso ético e moral para discernir exatamente o que é certo e o que é errado. O antídoto, segundo ela, é a ação, e mais especificamente, a natalidade. Ana usa esse termo para descrever a capacidade humana de começar algo novo. O milagre que salva o mundo, o reino das coisas humanas, da ruína normal e automática, é finalmente o fato da natalidade. Cada ação criativa para Hannah é um nascimento. Ela rompe o ciclo de repetição, interrompe o que parecia inevitável e abre espaço para algo imprevisível. É por isso que ela dizia que a política, no seu sentido mais profundo, não é a administração do poder, mas o espaço onde pessoas agem juntas para criar algo que nunca existiu. Então, se Nietzsche nos mostra a necessidade de criar novos valores para curar o niilismo,
Ana nos mostra que esse ato criativo tem uma dimensão até pública, por assim dizer, porque isso reabre o futuro em uma sociedade doente. A contribuição criativa não é apenas algo pessoal, pode servir também como um gesto de responsabilidade histórica. Talvez é plantar algo que possamos até não ver crescer, mas isso rompe a repetição doentia do presente. E também há uma questão: como agir criativamente se a nossa mente está condicionada, se nossos pensamentos são moldados por medo, comparação, competição? É aqui que a visão de Jiddu Krishnamurti é essencial. Krishnamurti dizia que a sociedade é o espelho do indivíduo. Não adianta tentar reformar o mundo se não reformarmos a mente que cria esse mundo. Para ele, a doença está no condicionamento psicológico, nas estruturas de pensamento que repetem o velho. Ele fazia perguntas desconcertantes. Você pensa livremente ou apenas repete o que foi ensinado? Você escolhe de verdade ou apenas segue padrões de desejo e medo? Krishnamurti via a criatividade como estado natural de uma mente livre. Quando estamos livres do condicionamento, da comparação, da busca incessante por aprovação, a criatividade surge espontaneamente. E essa criatividade é transformadora porque não é baseada em conflito ou ambição. É uma expressão pura da vida. A criatividade só é possível quando existe liberdade interior. Caso contrário, o que chamamos de criação é apenas uma continuação do passado. Por isso, quando unimos essas três visões, o quadro fica ainda mais claro. Nietzsche nos dá o diagnóstico do adoecimento e nos convoca a criar novos valores como forma de cura. Hannah nos lembra que essa criação tem impacto histórico, rompe ciclos e inaugura novos futuros. Krishnamurti nos mostra que essa cura começa dentro de nós, na libertação do pensamento condicionado. A contribuição criativa, portanto, é um ato de saúde, pessoal e até coletiva. Ela cura a apatia, o niilismo, a alienação. Ela nos devolve a sensação de que a vida vale a pena ser vivida e de que temos algo único para oferecer. Criar é resistir. Criar é se recusar a ser apenas produto do tempo e tornar-se coautor da história. Criar é afirmar: eu estive aqui e deixei algo que antes não existia. Se a sociedade está doente, talvez o remédio seja cada pessoa perguntar: o que posso criar que cure, que regenere, que inspire? Pode ser uma ideia, uma obra de arte, um gesto de coragem, uma nova forma de se relacionar com o outro. Pode ser algo pequeno, mas se for verdadeiro, vai ser como uma semente que rompe solo duro e anuncia que a vida ainda pulsa. Nietzsche, Hannah, Krishnamurti, todos eles nos lembram: o mundo não se cura sozinho. Ele precisa de criadores, criadores de linguagem, de valores, de futuros. Talvez essa seja a maior responsabilidade da nossa geração. Não apenas sobreviver ao caos, mas transformá-lo em dança.